Para quem não sabe, eu faço parte do IFL Jovem desde que ele surgiu, desde o primeiro dia. Desde então, eu já participei, já frequentei mais de 600 horas de palestras aqui do IFL Jovem, BH, os fóruns. E uma das coisas que depois começou a me incomodar é que eu tinha muitos questionamentos sem resposta. Eu ficava me perguntando, será que é isso mesmo? Por que não está dando certo igual a gente quer que dê? Por que as ideias não estão se espalhando mais rápido, se são ideias tão boas? O que são, no fim, as nossas ideias? E por muitos anos eu fiquei me questionando isso, mas nesse dia, nessa aula, eu tive um estalo e algumas coisas ficaram claras para mim. E é por isso que eu tô aqui para compartilhar isso com vocês. Em que medida é loucura defender a liberdade? Eu trouxe os personagens de Alice no País das Maravilhas, que eu adoro, para ilustrar isso para vocês. Se a gente tem um caminho e a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, tudo que a gente faz começa a fazer mais sentido. Eu imagino que vocês conheçam essa cena de Alice no País das Maravilhas, em que ela está perdida e o gato pergunta, muito bem, mas aonde você quer chegar? E ela diz, mas isso não importa. E então ele responde, então não importa qual caminho nós vamos seguir. Mas eu acredito que o caminho que a gente deve buscar é o caminho da realidade. Porque quando a gente busca a verdade, a interação com a realidade, ela fica muito mais precisa, muito mais adequada. Então, o nosso caminho hoje é o objetivo de chegar na realidade. Então, a Alice quer liberdade. Todos queremos. Mas o que isso significa? O nosso caminho, ele deve passar pela precisão da linguagem. A gente precisa entender os conceitos primeiro para saber do que a gente está falando. A linguagem é uma importante ponte entre a gente e a realidade. É com as palavras que a gente pensa. É através dessas palavras que a gente realmente lida com a realidade, que a gente processa ela. Então, o que é liberdade? Eu vou trazer para vocês 3 entendimentos, 3 sentidos que a gente pode entender a realidade. E o primeiro deles é a liberdade para. A liberdade para, ela pode se traduzir no pensamento das opções. Então ele pensa, porque eu tenho muitas possibilidades, eu sou livre para decidir. Mas o problema disso é que é autocontraditório. No fim das contas, quanto mais opções a gente tem, mais trabalho a gente tem e menos tempo sobra para a gente exercer a liberdade. Isso fica muito claro no trabalho do Barry Schwartz. Quem que já ouviu falar do paradoxo da escolha? Então, é exatamente isso. Muitas vezes a gente acredita que ter mais possibilidades é sempre totalmente benéfico. Mas isso muitas vezes nos trava, nos gera muito sofrimento. Então, defender a liberdade como a ideia e a condição que limita e atrapalha o próprio exercício da liberdade é loucura. Tá, vamos para a segunda liberdade. A liberdade de. Essa seria a liberdade mais comum da gente entender. Seria a liberdade da ausência total de coerção. O pensamento é, se nada me impede, porque nada me impede, sou livre. Quanto menos coisas estão a me impedir, a me coagir, mais livre eu sou. O problema desse pensamento é que ele esbarra na realidade. A nossa realidade, ela o tempo todo tem impedimentos, limitações, barreiras. Então, defender a ausência total de coerção é loucura. Até porque, fora do País das Maravilhas, nós somos prisioneiros das consequências das nossas decisões. Para dar um exemplo. Então, o que sobra? Agora eu vou falar
da liberdade pura e simples. Mesmo tendo trazido loucuras, a gente ainda quer ser livre, né? A liberdade ainda faz sentido. Então, eu queria perguntar para algum de vocês que quer ser livre, para quê? Para que você quer ser livre? Para ter tempo. Para que você quer ter tempo? Para conseguir aproveitar as melhores coisas que eu acredito ser melhor para mim dentro do período de tempo que eu tenho pro resto da minha vida, que é limitado. Para quem não ouviu, ele falou para aproveitar esse tempo dentro do que ele tem. O que você considera esse aproveitar? Aproveitar é o quê? Acho que para cada indivíduo seria... Para você? Para mim. A família, espiritualidade, dinheiro, casamento. Ele deu vários exemplos. Família, dinheiro, casamento. O que a gente está percebendo com isso? A liberdade, pura e simples, ela é a nossa capacidade de autodeterminação para algo. E esse algo é o bem. A liberdade, portanto, ela não é um algo a se valorizar, um bem em si. Ele não é um algo absoluto. Eu quero ser livre para ser livre. Não. Eu quero ser livre para aproveitar o tempo com a minha família. Eu quero ser livre para gerar riqueza. Eu quero ser livre para... E toda vez que você vai perguntando, para que você quer gerar riqueza? Para que você quer passar tempo com a sua família? Para quê? Para quê? Para quê? A gente chega no fim último. A liberdade é um bem relativo. Como estamos dizendo aqui, ela é relativa ao próprio bem que ela busca, que nós somos capazes de buscar enquanto seres livres. Defender a liberdade enquanto um fim em si absoluto também é loucura. Por quê? É como querer dinheiro para fazer mais dinheiro. O dinheiro é um meio, assim como a liberdade. E a liberdade, ela é muito boa enquanto meio para nós, indivíduos, nos autodeterminarmos para o bem. Aristóteles traz esse conceito de eudaimonia como o fim último do ser humano. Eu é bom e daimonia vem de daimon, que é a intermediação dos homens com as divindades. É algo muito bom no caminho dos seus. E a eudaimonia, portanto, é a vida de virtudes. É a vida sábia do aperfeiçoamento do homem, da busca do homem pelo melhor, o sumo bem. E isso é maravilhoso. É isso que fundamenta toda a nossa defesa pela liberdade. E nós, enquanto seres que agimos, seres livres, precisamos entender como funciona a nossa vontade, a nossa tomada de decisão, para a gente entender como a gente exercita essa liberdade. A vontade, ela tem propriedades. E uma das propriedades que fundamenta, inclusive, a própria liberdade é a reflexividade. A reflexividade da vontade significa que eu tenho uma duplicata dessas vontades, eu tenho o querer, mas eu tenho também um desejo em cima desse querer. Eu tenho uma vontade sobre aquele querer. Eu posso querer estudar e posso também querer estudar, porque eu sei que aquilo faz bem para mim. E eu posso também querer comer uma barra inteira de chocolate e não querer comer uma barra inteira de chocolate, porque eu sei que aquilo faz mal para mim. O desejo é o primeiro impulso do ser humano. Mas na tomada de decisão adequada, a gente delibera usando o nosso intelecto. O ser humano é um ser racional. Então, quando a gente usa o nosso intelecto, a gente é capaz de entender se aquele desejo deve ser efetivado na nossa ação. Então,
Então, se eu tenho vontade de comer uma barra de chocolate, mas eu delibero usando o meu intelecto, eu consigo resolver, decidir de fato se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é bom para mim ou não. Isso é a deliberação. E a nossa vontade é a decisão deliberada, quando nós usamos o nosso intelecto, quando nós usamos a razão para tomar boas decisões, para o bem. Tragicamente, hoje em dia a gente tem uma tendência ao voluntarismo. O voluntarismo, ele vem com a supressão desse lado da deliberação, do intelecto. Existem algumas correntes filosóficas que acreditam que a nossa razão ela é incapaz de oferecer orientação precisa quanto à moral. Ela é muito falha. Então, ela não deve ser tão usada. Só que o resultado disso é que a gente tem uma inflamação da nossa vontade. E aí tudo aquilo que nos aparece enquanto querer, enquanto desejo, se torna naturalmente aquele imperativo dentro de nós. E a gente não passa isso pela deliberação do intelecto. E aí vem o voluntarismo, que é essa inflamação da vontade. Eu quero, eu vou fazer. Ah, mas me deu vontade. Ah, mas eu estava afim. Já ouviram isso? Já falaram isso? Então, some a deliberação. A gente perde algo que é essência nossa, que é a própria razão. Em nome da liberdade, muitos nutrem a fantasia de que é aceitável fugir das responsabilidades. Mas é fundamental a gente entender que a defesa da liberdade ela só tem valor enquanto um meio para o homem alcançar a vida de virtude. Nós somos, então, muito mais livres quando, diante da possibilidade de fazer o mal, do desejo de fazer o mal, nós escolhemos o bem. E aí eu vou pegar emprestado a fala do Chesterton, que a liberdade mais importante é a de se obrigar. Por terem dedicado tempo e atenção à riqueza infalível, muito obrigada.